Bem, meus irmãos, nós estamos mais um domingo reunidos. Eu creio que nossos domingos, onde nós estamos reunindo virtualmente, estão acabando, né? Em nome de Jesus, logo teremos boas notícias e podemos estarmos reunidos de volta como igreja. E eu creio que vai ser uma bênção e uma alegria para nós estarmos reunidos fisicamente, olho no olho, né, podendo ministrar e ser ministrado, participar daquela adoração que não apenas toca o céu, mas também toca os nossos corações, né? Porque adorar, na verdade, num grupo pequeno, adorar individualmente é muito bom, mas eu acredito que existe uma unção especial, existe uma vida que é liberada quando nos reunimos como igreja, e aí então, neste lugar, o Senhor ordena a sua bênção. Querido, eu creio que a cada domingo Deus tem falado aos nossos corações. E não apenas Deus tem gerado na minha vida e na sua vida conhecimento. O Senhor tem gerado revelação. A revelação tem poder de gerar fé, de gerar transformação e de fazer com que nós tenhamos um novo comportamento. Então, eu quero declarar em nome de Jesus, né, que essa palavra não apenas trará para você uma medida de conhecimento, mas ela trará sobre você vida e espírito. Trará sobre você, né, a força de Deus para que você possa viver nesses dias e seu coração ser acalentado, seu coração ser aquecido, seu coração ser abençoado, né, com o refrigério do Senhor. A própria palavra do Senhor diz que uma vez que a palavra é mencionada, uma vez que a palavra do Senhor ela é pregada, né, seja no discipulado, seja na célula, seja aqui, né, no domingo, quando nós nos reunimos como igreja, eu creio que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Isso está lá em Isaías 55, verso 11, diz assim: e a minha palavra não voltará vazia, antes fará tudo aquilo que eu designei e me dará prazer. Então, eu acredito na verdade que Deus tem algo especial para nós neste domingo. Então abra o seu coração, né? Possa agora, né, você se concentrar na palavra, né? Não permita que o celular, não permita, né, que nenhuma distração dentro da sua casa tome a sua atenção daquilo que Deus quer falar com você. E eu quero falar contigo sobre um tema, sobre os sintomas de uma ovelha perdida. Isso serve tanto para nós, como também serve para as nossas células, para a nossa igreja, a fim de nós cuidarmos uns dos outros e ajudarmos, né, o Espírito Santo nessa obra de restauração de cada uma dessas ovelhas que podem estar dentro de casa perdida, que podem estar dentro de casa, né, com seu coração, né, se desviando do propósito. Então nós queremos trazê-lo de volta para Cristo, a fim que ele possa ser tomado de glória, tomado de vida e possa entre nós servir ao propósito de Deus, que é, na verdade, nos amadurecemos, como também nós a Ele trazemos a imagem de Cristo. Então, queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Lucas, no capítulo 15, verso 3 ao verso de número 7. O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, 3 ao 7, diz assim: Então, Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente ela nos ombros e vai para casa. Ao chegar, se reúne com seus amigos e vizinhos e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Aí Jesus continua dizendo: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então, esse texto aqui ele é um pouco enigmático, e a grande verdade é que no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, né, Lucas faz questão de contar as 3 parábolas que Jesus falou, né, sobre não os de fora. E talvez você já ouviu essa passagem sendo, né, pregada, sendo exposta de uma forma evangelística, falando que o filho pródigo é o ímpio que está longe, né, do Senhor, ou que a dracma perdida é na verdade aquela pessoa que está precisando de salvação, ou a 100ª ovelha é aquela ovelha que está faltando para compor a igreja. Eu não sei qual foi a aplicação que você ouviu, mas a grande verdade é que esse texto aqui fala de gente que estava dentro de casa. Sabe, a dracma pertencia, ela estava dentro da casa e ela foi perdida dentro da casa. As 100 ovelhas, elas pertenciam a um pastor, elas tinham um pastor, elas tinham um relacionamento com esse pastor, elas estavam unidas, mas de repente essa aqui se afastou. O filho pródigo,
ele comia na mesa do seu pai, ele tinha relacionamento com o seu pai, ele tinha o seu irmão, ele tinha na verdade os seus servos e conservos, mas ele decidiu pedir a sua herança e se afastar e viver uma vida totalmente pregressa, uma vida de promiscuidade, uma vida onde ele ia esbanjar as riquezas que o pai tinha dado para ele. E a grande verdade é que Jesus conta então essa parábola falando que tanto a dracma como a ovelha perdida, como o filho pródigo, eram gente que estava dentro de casa, era crente, eram pessoas que já tinham uma fé, que tinham um relacionamento com o seu Senhor, com o seu Pai, e alguma coisa aconteceu, ou alguma coisa estava errado no coração deles, e eles então se afastaram da comunhão, eles perderam a comunhão. Então nessa parábola aqui, em específico, eu quero meditar com você, nós encontramos Jesus falando de uma ovelha preciosa que se perdeu do rebanho. Não sabemos o que aconteceu de fato, até porque é uma parábola, Jesus não dá detalhes sobre isso, mas alguma coisa fez com que essa ovelha se separasse do grupo, e de fato ela acabou ficando para trás. E infelizmente, irmãos, existem coisas na vida cristã que muitas vezes surgem, coisas criadas, geradas por meio de Satanás, são cenários, são setas inflamadas, são as ardis ciladas do inferno contra nós, que fazem com que eu e você venhamos a nos distrair da fé e do amor que há em Cristo Jesus, ou que temos por Cristo Jesus. Então, quando nós, na verdade, passamos por esse processo de caminhada, e aí nós temos essas distrações, nós temos esses eventos, diria eu, digamos assim, decepções, chateações, mágoas, falta de perdão, conflito, eles tendem a aparecer nesse momento, na verdade, de crise. E uma vez que nós estamos passando por esse momento, a tendência natural é que a gente não exerça aquilo que tanto às vezes exigimos do outro, mas nós mesmos esquecemos. Nós somos bons em cobrar o amor dos irmãos, mas a grande verdade é que nós precisamos, irmãos, ter amor, ser amor. Se o outro falhar, se nós, na verdade, não tivermos o amor do outro, mas se nós amarmos, se nós derramarmos o nosso coração na direção do outro, tivermos paciência com o outro, certamente não haverá distanciamento. Desde que esse mundo, irmãos, ele conheceu o pecado, esse mundo tornou-se um mundo injusto. E você precisa aprender isso rápido. Olha para cá, você precisa entender o quanto antes possível, colocar isso na sua mente, colocar isso no seu coração. Desde que esse mundo caiu, você não vai encontrar perfeição e nem justiça. Não existe igreja perfeita, então, por favor, não fique procurando uma igreja, e se você por acaso encontrar, não vá para lá, porque se você for para lá, você vai estragar essa igreja. Mas a grande verdade, querido, é que você não vai encontrar perfeição nas pessoas, seu marido não é perfeito, sua esposa é perfeita, seu líder não é perfeito, a igreja não é perfeita, esse mundo ele está debaixo da ação de Satanás. E Satanás, irmãos, vai trazer decepções, vai trazer conflitos. Paulo mesmo explica isso à igreja, na carta aos Efésios, dizendo que nós não lutamos contra a carne e o sangue. Eu não luto contra o João, eu não luto contra o meu pastor, eu não luto contra as minhas ovelhas, eu não luto contra a minha esposa, nem a minha esposa luta contra os meus filhos. Nós lutamos contra seres espirituais. O diabo, ele na verdade tem poder de trazer engano, fazer com que nós tenhamos uma visão errada do outro, uma visão errada da circunstância, a fim do quê? A fim que nós, venhamos a poluir o nosso coração. E uma vez o meu coração, o seu coração poluído, irmãos, grandes estragos podem se manifestar. Então essa ovelha aqui, talvez ela passou por decepções, por conflitos, ela teve falta de perdão, então uma vez que ela passou por esse processo, e a falta de amor com paciência fez com que ela se distanciasse daquele que é o alvo, que era o seu Senhor, que era o seu pastor, que é Cristo. Você não pode sair da igreja por causa das pessoas, irmãos, por causa das pessoas vai macular o seu relacionamento com Cristo, então a sua fé nunca foi verdadeira. Porque nós não estamos aqui por causa de homens, nós estamos aqui por causa de Jesus. Ele é o amado em nossas almas, Ele nos comprou, nós somos dele, não temos, na verdade, mais o direito de escolhermos por nós mesmos. Fomos nós tomados pela sua vontade e entregamos a nossa vontade a Ele, a fim que nós não vivamos mais.
sabe? E quando a Bíblia fala de nós não vivemos mais, a Bíblia está falando de, sabe, de nós não temos mais essa opção de escolha, essa opção de desistir. Então, a palavra do Senhor diz lá em Gálatas 2:20, né, que não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo Jesus que vive através de mim. E uma vez que vivo essa vida na carne, ainda vivo essa vida na carne, ou seja, ainda tenho essa vida aqui nesse corpo mortal, eu vou viver ela através de Cristo Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Então, não sei o que aconteceu, mas essa ovelha aqui, ela acabou se distanciando daquele que é o alvo, que é Cristo Jesus. Contudo, o nosso Deus é o Deus da segunda chance. O nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade para mim e para com você. Sabe, o nosso Deus quer que você dê certo. Você foi feito para dar certo, meu irmão, minha irmã. Você não pode desistir daquilo que Deus tem para você. Sabe, a vontade de Deus é que você vença, sabe, as decepções, as aflições, né, as incoerências deste mundo. Sabe, pessoas vão decepcionar você, mas Deus quer levar você para um nível tão alto de maturidade que isso não mais te afetará, mas você será como Cristo. Você amará, você ajudará, você servirá, você abençoará. Você não será crítico, você não será amargo, mas você será cheio de gozo, cheio de alegria, sabe? É para esse patamar que Deus quer levar você. Sabe, Deus está construindo algo em nossas vidas. Então nós como filhos estamos sendo trabalhados pelo Senhor. O Senhor está nos esculpindo a fim que nós não sejamos apenas uma pedra viva, mas nós sejamos uma pedra viva que está encaixada na obra e que ela é tão essencial que ela tornou-se agora coluna na casa de Deus. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Mas pela falta de entendimento de alguns, né, muitas pessoas acabam na verdade se afastando. Por quê? Porque a fé dela não está conectada em Cristo, ela não entende que a obra que Deus tem para mim e para você é através do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é o seu consolador, o Espírito Santo é o seu guia, é o seu supremo pastor. Ele nunca vai falhar com você, porque Deus nunca falha. Se ele falhasse, seria a primeira vez, mas a verdade é que ele não falha, não falhará. Ele continuará a fazer em você tudo aquilo que ele designou no coração dele, quer fazer com que você seja conforme a sua imagem e a sua semelhança. Sabe, a obra de Deus é fazer de você um crente vencedor. E um crente vencedor é aquele que cumpre o propósito. Você foi criado para ser a imagem e semelhança, e Deus vai fazer isso através do Espírito Santo. E infelizmente, sabe, essas coisas, né, erradas ou errôneas vão acontecer em nossas vidas. Muitas vezes eu e você vamos ser afligidos pela injustiça, pela calúnia, né? Vamos ser esquecidos, vamos ser rejeitados, sabe, irmão? Você tem que ser até como Cristo, você tem que se esvaziar de si mesmo. Cristo se esvaziou da sua glória e se fez homem, né? Da mesma forma, eu e você não temos que esvaziar de glória alguma, porque não temos, perdemos isso lá em Adão quando pecamos, mas temos que esvaziar do nosso ego. Mas a obra é a mesma, é uma obra de autoesvaziamento, onde nós abrimos mão do nosso nome, do nosso reconhecimento, a fim do quê? A fim que eu e você possamos crescer, a fim de que eu e você possamos, sabe, cumprir o propósito pelo qual fomos designados. Sabe, as decepções vão vir, mas elas são um treinamento para que eu possa aprender a ter um coração de amor. Como é que eu posso dizer que eu amo se eu só amo as pessoas que me fazem o bem? Quando as pessoas falham comigo, quando as pessoas esquecem de mim, me rejeitam, quando elas me usam e abusam, né? E quero dizer para você, eu sei muito bem o que é isso, ser usado, ser abusado, mas irmão, nós estamos aqui para ser, sabe, canal de bênção. Nós estamos aqui para ser usado. Né? Eu lembro, na verdade, de um irmão que uma vez chegou para mim e falou: pastor, né, estou cansado de ser usado, vim de outro ministério e fui usado, agora estou aqui, o meu líder está querendo me usar. Mas irmão, eu e você fomos criados para isso, para ser usado, sabe? Quando somos usados, nos tornamos canal de Deus, e como canal de Deus, a glória do Senhor vai passar por nós. Se vamos chegar com a sabedoria ao ouvido daqueles que nos ouvem, a sabedoria vai passar por nós, o entendimento vai passar por nós, a vida vai passar por nós, a glória vai passar por nós. Então, quero dizer para você, nesse domingo, quero dizer, você é um filho amado. Eu quero dizer para você que você é um filho abençoado. Eu quero dizer para você que você não tem motivo para se sentir só, porque você tem a presença do grande Eu Sou dentro de você, do El Shaddai, do Todo-Poderoso, do Jeová Rafá, do Deus que te cura dentro de você. Então, eu quero lembrar você que você é um filho amado.
E você deveria cultivar essas convicções dentro de você. Irmãos, o diabo sempre vai trabalhar com dúvida, mas Deus sempre vai trabalhar com convicção. Ou seja, Deus vai trabalhar com fé. E você precisa crer na sua identidade. Amém? Então eu desejo rapidamente fazer uma avaliação com você, a fim que você possa checar o seu coração e ser você abençoado em nome de Jesus. Então, existem alguns sintomas que podem identificar uma ovelha que se perdeu dentro da casa de Deus. Então, quais são esses 3 sintomas, os 3 sintomas da ovelha perdida? O primeiro sintoma, eu diria para você, é o sintoma do isolamento. Abra sua Bíblia comigo, em Hebreus, no capítulo 10, verso 25, queria pedir para você desligar, na verdade, aí seu WhatsApp, desligar, na verdade, né, qualquer coisa que possa distrair você da palavra de Deus, porque eu creio que Deus quer falar com você, meu amado. Né? Então, tudo aquilo que distrai, se tem, na verdade, um cachorro latindo, se tem uma situação, na verdade, aí, né, que pode estar tirando você, né, do centro, tirando você do foco, eu quero dizer para você, isola isso e vem para a palavra. Né? Então, Hebreus, no capítulo 10, verso 25, eu quero que você leia comigo, diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, como segundo é o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Em algumas versões falam o grande dia. Então, eu quero dizer para você que o primeiro sintoma de uma ovelha que ela começa a se perder, começa a se distanciar, como a ovelha, a centésima ovelha do rebanho, né, que nós lemos nessa parábola, é que ela acaba de alguma forma, né, caminhando para um estilo de vida de isolamento. Sabe, a primeira coisa que identifica a ovelha que está se perdendo é ela, de alguma forma, não estar mais tão presente como ela estava, ou ela não ter prazer de estar, na verdade, ali com o rebanho. Sabe, irmãos, as ovelhas, e Jesus coloca, né, a ilustração dizendo que nós somos a ovelha da casa de Israel, nós somos as ovelhas do Senhor, porque as ovelhas, elas cabem dentro da ilustração que são animais dóceis. Nós somos crentes, cheios do Espírito Santo. Sabe, quem tem o Espírito de Deus, irmãos, quem está cheio do Espírito Santo, ele é amável, ele é nobre, ele é generoso, ele é dócil, né? Ele, na verdade, é alguém sensível, suscetível, na verdade, né, à fala do seu pastor. Mas quando a ovelha começa a perder o coração e a carne começa a se manifestar porque ela foi ofendida, lembra que eu falei para você? Na caminhada da vida cristã, nós vamos passar por decepções, nós vamos passar por frustrações, por rejeições, por calúnias, por dias bons e por dias maus. Então, naquele momento, na verdade, ali, sabe, a tendência, se nós não estivermos atentos à forma, o modus operandi de como Satanás opera, nós vamos muitas vezes ser descuidados e com isso, então, vamos nos distrair, né, do relacionamento com Deus, porque estamos ofendidos com os irmãos, estamos chateados, não nos sentimos tão valorizados, honrados como nós esperávamos. E aí, então, a falta, na verdade, de amor, né, por aquilo que era no começo uma paixão, que era estar com a igreja, de estar com os irmãos, vai fazer com que você se distraia de Cristo. E aí, então, você acaba saindo, né, do convívio do aprisco, você passa a caminhar sozinho e nunca mais, né, você tem o mesmo prazer de estar reunido com o rebanho. Querido, quero dizer algo para você, Deus nos criou como igreja para viver em família. Na eternidade, Deus, né, quando nós buscamos mensurar, preciso ilustrar com palavras naturais, né, não cabe isso, mas me entenda, né, lá na eternidade, quando Deus passou a existir, se é que Deus pode existir, passou a existir em algum momento, porque ele é eterno, né? Aquilo que é eterno não passa a existir, mas lá no princípio de todas as coisas, lá no começo, antes da fundação, né, da terra, dos céus, do universo, de Deus, na verdade, criar os luminares, lá no começo, deu a palavra do Senhor, né? Paulo diz que Deus gerou a Cristo e Cristo com Deus, na verdade, eles geraram o Espírito Santo, ou seja, eles planejaram ser uma comunidade, eles planejaram a serem três. Então, quando Deus, lá na eternidade, ele decide viver em comunhão, ele decide viver, né, em família, ele projeta aquele que é o alvo, né, aquele que é a coroa da criação, que é o homem, para que ele também possa viver em família. Irmãos, animais vivem em famílias,
A natureza, na verdade, ela existe, né, uma questão de equilíbrio nas coisas, no sentido de uma coisa estar conectada com a outra. E da mesma forma o homem também, que é a imagem e semelhança de Deus, Deus coloca nele a necessidade para que ele possa viver em comunhão, para que ele possa viver em família, em unidade. Então, quer dizer para você, Deus criou você para você viver em família. Por isso o isolamento não combina com você. Por isso você não vai encontrar nada acontecendo na vida de alguém, né, usado pelo Senhor, num contexto onde o cara é um eremita espiritual. Não, ele não era alguém isolado. Sempre que Deus realiza algo na história, sempre que Deus vai usar alguém, ele usa dentro de um contexto de família. Jesus, que veio para salvar, nasce numa família, sabe? Abraão é escolhido para constituir uma família. Ele era um casamento e então Deus fala, você vai ter um filho. Adão e Eva são chamados a crescer e se multiplicar e a constituir família. Quando Deus vai salvar na eternidade, lá no princípio, melhor dizendo, né, me perdoe a falha, quando Deus vai salvar ali, né, a humanidade no dilúvio, Deus escolhe uma família como alvo, né? Ali nós temos Noé, sua esposa, Sem, Cão e Jafé, suas esposas, para que Deus pudesse começar a humanidade novamente. Então você vai ver que a família está no foco, né, no plano de Deus desde o princípio. E nós, como igreja, somos chamados de família de Deus. Então você não foi chamado para andar só. Você não pode dizer que você está longe, na verdade, está longe da igreja, mas não está longe de Deus. Quem está perto de Deus vai estar em família, porque Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Deus, na verdade, nos chama de família. Quando Ele vir buscar, né, no arrebatamento, quando Ele vir buscar os crentes, Ele não buscará, na verdade, né, os indivíduos. A Bíblia fala que, né, a igreja será arrebatada. A igreja, irmãos, é o contexto de 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus. Ou seja, apenas aqueles que estavam em comunhão com a igreja são aqueles que serão elevados e não passarão pela tribulação. Quando o Senhor restaurar a história, a igreja é que Ele vai chamar. A igreja é o corpo. Então, você não foi chamado, na verdade, para ser, na verdade, um crente que vai viver de forma isolada. Irmãos, é no relacionamento que a nossa vida, né, espiritual é testada. Então, Cristo foi gerado, você tem o DNA de Cristo e fomos chamados para viver em família. Uma curiosidade é que o modus operandi, tanto do lobo como do leão, né, que são predadores, e trabalhar na caça, né, na destruição, vamos dizer assim, né, do indivíduo, é que ele vai isolar aquele indivíduo do rebanho. Então o leão, ele nunca ataca o rebanho, o lobo nunca ataca o rebanho, ele ataca aquele que está isolado, aquele que está mais frágil, aquele que está machucado. Então quando as ovelhas estão juntas, elas estão protegidas. Isso porque quando, na verdade, nós estamos reunidos, nós turvamos a visão do predador, sabe? Em vez, na verdade, de o lobo enxergar, na verdade, apenas uma ovelha, ele vai enxergar muitas ovelhas e ele vai enxergar que existe força entre nós. Então, quando nós estamos unidos, irmãos, nós cuidamos uns dos outros. Quando nós estamos unidos, estamos na comunhão, nós trazemos proteção, nós lavamos o outro pela palavra, nós animamos, nós cuidamos, nós zelamos. Por quê? Porque nós temos esse senso de família. E família se defende. Então, por isso, você não vai ver nenhum lobo atacar o rebanho, né? A sua principal estratégia sempre vai ser o quê? Isolar a ovelha dispersa. A fim do quê? A fim que ele possa investir nessa vida, a fim que ele possa cercar essa vida e tomá-la. Então, devemos ficar atentos quando algumas pessoas elas começam a se afastar da comunhão. Sabe, se fôssemos nós líderes, né, com discernimento, com visão espiritual, ao perceber que alguém começa a faltar a comunhão, a pessoa não vem numa reunião, vem 2 reuniões, ela começa a oscilar, ela vem uma, falta outra, vem 2, falta uma, falta 2, vem uma, sabe? Quando nós começamos, na verdade, a sentir a falta da pessoa, sabe, irmãos, nós deveríamos acender, né, uma luz e perceber, na verdade, que aquela pessoa está se tornando uma presa fácil. Há um ditado muito velho, mas que é verdadeiro, que diz o seguinte: ovelha sem rebanho é petisco de lobo. Então, congregar é proteção para nós. Por isso precisamos estarmos juntos, irmãos.
Por isso precisamos estarmos unidos, sabe? O isolamento não é obra do Espírito Santo, sabe? Deus não chama ninguém para se isolar, sabe? A vontade de Deus é que você caminhe com a igreja, que você caminhe, na verdade, com os homens santos, né, com mulheres santas, que possam te guardar, que possam te motivar e você possa crescer juntamente com eles. É mais fácil orar sozinho ou orar em grupo? É claro que orar em grupo é mais fácil, sabe? Porque quando nós estamos orando em grupo, nós somos motivados. Quando estamos orando em grupo, a unção do outro me atinge, me toma. Então isso faz com que nós avancemos. Então aqueles que não valorizam, infelizmente, o congregar, pouco a pouco, eles vão se afastar da comunhão da igreja. E o diabo, ele fica esperando apenas uma oportunidade, um momento propício para destruir as vidas. Então por que não se isolar? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá no Salmo 133. Caminho comigo lá. Salmo 133. Olha o que o texto diz de forma poderosa, né, que fala por que nós não deveríamos nos isolar. Porque diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa união aqui fala de comunhão, irmãos, fala de unidade, né? É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como um orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, sabe, nós na verdade precisamos compreender que no lugar onde o Senhor ordena a bênção é na comunhão. Tem bênçãos que nós recebemos de forma individual, tenho ensinado isso para você como igreja, né? Lá no seu quarto você conquista, porque Deus quer que você aprenda a ter um relacionamento de forma pessoal, individual com Ele, mas existem algumas bênçãos que são de ordem coletiva, onde o Senhor quer, na verdade, que você seja abençoado, mas que isso não alcance apenas você, e você possa entender também a alegria de outros poderem te servir, de outros poderem ser servidos por você. Então, a comunhão, ela alegra o coração do Senhor. Então, quando nós, na verdade, decidimos nos isolar, eu quero dizer para você, nós vamos entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque a grande verdade é que não deveria haver divisão, não deveria haver separação dos filhos de Deus. Sabe, tal coisa como se isolar é obra do inferno, irmãos, porque o inferno sabe que se você estiver guardado pelos irmãos, tem coisa que você não vai fazer, tem coisa que os irmãos não vão deixar você fazer, sabe, você será alimentado, você receberá a palavra de Deus, e a grande verdade é que a vida do Senhor será ordenada sobre você. Então, sabe, a unidade, a comunhão não deve ser apenas um compromisso mútuo, mas deve ser uma ambição em nossos corações. Sabe, você precisa valorizar esse momento de nós sermos igreja. Então, nós não somos apenas um ajuntamento, né, de membros, nós somos um corpo. Não somos, na verdade, um saco de batata, uma sacola, na verdade, que tem ali vários elementos. Não, irmãos, nós somos um purê, nós somos, na verdade, o edifício de Deus. Então, sem unidade, você não vai conseguir, sabe, desfrutar dessa vida. Por isso, eu e você somos chamados a viver essa comunhão poderosa em Cristo Jesus. Qual que é a orientação, né, da palavra do Senhor? Hebreus 10, 25, você leu comigo ali no começo, diz assim: mas procuremos encorajar uns aos outros. Sabe, precisamos encorajar. Ainda mais, como diz o texto, que o grande dia se aproxima. Irmãos, temos vivido dias onde, sabe, está claro que os sinais dos fins já estão liberados entre nós. Sabe, você está ouvindo um papo aí sobre o governo mundial, você está ouvindo sobre essa questão dos rumores de guerra, né? A China militarmente se armando, né? Só você procurar um pouquinho no YouTube, se informar um pouquinho sobre isso, você vai ver as potências militares se armando. Na semana retrasada, passada, não me recordo bem, os jornais falaram que nunca houve tantos abalos sísmicos e tantos vulcões numa única semana entrando em erupção. Jesus falou sobre isso, irmãos. Jesus falou, na verdade, quando ouvíssemos rumores de guerras, pestes, as guerras se manifestando, a questão dos maremotos, terremotos, né, a natureza clamando pela volta do Senhor, isso seria, na verdade, o princípio das dores.
Estamos aí falando abertamente, você vê aí nos noticiários, só você assistir uma CNN, assistir na verdade uma Globo News, você vai perceber o seguinte, as pessoas estão falando sobre a necessidade de ter um governo mundial. Irmãos, sabe, o anticristo está às portas. Então, precisamos encorajar uns aos outros para que possamos estarmos nos reunidos como igreja. Por isso, valorize a sua célula. Valorize o seu discipulado, esforce-se para que você nunca tenha que faltar uma reunião, sabe? Não perca a oportunidade. Tem um churrasco, você vai, tem uma bola, você vai, tem uma ministração, você vai, tem uma vigília, você vai. Ah, pastor, mas estamos na pandemia. Irmãos, as pessoas estão indo trabalhar, as pessoas estão, na verdade, indo na verdade, às suas compras, sabe? E as pessoas estão com medo de se reunir como igreja, você não consegue entender que isso é espiritual. Então eu falaria para você, sabe, que você não pode se isolar do rebanho. Então, programas para não faltar, na verdade, aos cultos dominicais, sabe? O dia de assistir o culto é no horário do culto com os irmãos, sabe? Não é você assistir na segunda-feira, não é você participar em outro momento. Ah, o culto está gravado. Não, irmãos, isso fala de um coração que queima pelo Senhor. Aquele que anseia pelas coisas do Espírito, quer viver isso, sabe, ansiosamente. É isso que vai fazer com que eu e você seja a virgem que tem óleo, que quando tocar a trombeta e vir o arrebatamento, nós vamos ter óleo na candeia, nós vamos ter óleo em nossas vidas, onde nós vamos de forma poderosa, sabe, estar com Cristo e gozarmos de tudo aquilo que tem para as nossas vidas. Então, não invente motivos para não estar com os irmãos, né? O trabalho, querido, falo para você, o trabalho para nós ele é importante para a nossa subsistência, mas ele não é o fim, não é o propósito, irmãos. Nós não fomos criados para ser médico, para ser programador, para ser gestor, administrador. Não, você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado, na verdade, para ser um embaixador de Deus neste tempo. Irmãos, essa vida vai passar e só aquilo que você fizer para Deus é o que vai valer a pena. Sabe, somente uma pessoa, na verdade, louca, ela colocaria todas as suas riquezas num banco que está prestes a falir. E eu quero dizer para você, esse banco é o mundo, ele está prestes a sucumbir. Então, coloque a riqueza, que é a sua vida, nas mãos de Deus, sabe? E você vai, na verdade, ter juros e você vai ter recompensa eterna da parte do Senhor. Então, nessa passagem aqui do Salmo 133, nos fala que a comunhão é como o óleo que desce da barba de Arão, fazendo referência a uma unção sacerdotal. Irmãos, o óleo é o Espírito Santo de Deus. Quando nós nos reunimos como igreja, há um óleo que desce sobre nós. Sabe, quando você, sabe, se reúne com 2 ou 3 irmãos, quando nos reunimos, de forma, pense nos cultos que nós tínhamos, sabe, há uma unção, há uma vida ali naquele lugar. Você não vê nada palpável, mas você sabe que você chega de uma forma e sai diferente. Você chega, com fome e sai alimentado. Então, quando nós estamos conectados com o óleo fresco da unção, sabe, Cristo, que é o cabeça, vai manifestar a sua vida em nós. O próprio Cristo disse aos discípulos que as suas palavras eram espírito e vida. Você precisa de vida? Você quer, na verdade, mais o Espírito? Você precisa estar em contato com a palavra do Senhor. Você precisa deixar que a palavra seja, ela penetre no âmago do seu ser, para que você possa receber mais fé, receber mais vida, receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para você como provisão, para você ter uma vida vitoriosa. O segundo sintoma, o primeiro é isolamento. O segundo sintoma é, na verdade, murmuração. A Bíblia diz, e não murmureis, como também alguns murmuravam e pereceram pelo anjo destruidor. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 10. O segundo sintoma de uma ovelha que está se extraviando é a murmuração. Quando uma ovelha se afasta do rebanho, a primeira atitude dela é balir. O balido é uma espécie, na verdade, de reclamação. E aí, nesse processo, eu falo para você, na verdade, isso é um sinal que ela está dizendo que ela está em perigo. Então, infelizmente, muitos pastores, muitos líderes acabam não percebendo que uma pessoa ela começa a murmurar, é porque, na verdade, ela, sabe, já passou pelo processo de isolamento e agora ela está dizendo, eu estou em perigo, estou mal,
né? O meu inimigo já se levantou contra mim, já está à espreita, né? Eu vou ser devorado. E a grande verdade é que ela começa então a murmurar. Essa murmuração, falo para você, é na verdade a forma também pelo qual o texto aqui que nós lemos aqui diz: e não murmureis como também alguns murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Olha que coisa poderosa nesse texto. Não murmureis, porque a murmuração foi o que atraiu o anjo destruidor sobre eles. Irmão, você já percebeu? Pega aí na sua família, as pessoas que mais murmuram são aquelas pessoas mais pobres, são as mais sofridas, são aquelas que estão no deserto, são aquelas que falta favor na vida delas. Sabe, se você puder ler depois com mais calma aí na sua casa, 1 Coríntios capítulo 10, né, desde o verso 1 até, na verdade, o final, na verdade, desse capítulo, você vai perceber algo, sabe? Foi a murmuração que fez com que Israel permanecesse no deserto. E aqui tem uma aplicação espiritual para a minha vida e para a sua vida. Sabe, quando nós murmuramos, nós ficamos no deserto. Quando nós murmuramos, nós estamos atraindo o anjo destruidor sobre as nossas vidas. É por isso que você vai ver que aquelas pessoas que vivem a reclamar, né, a reclamar das coisas, elas não prosperam, elas não têm favor na sua vida, né? Por quê? Porque na verdade elas passaram a atrair a ação desse anjo, né, desse demônio, que faz com que apenas ela possa viver essa vida de destruição, de escassez. Sabe, a unção que você honra é a unção que você vai prosperar. A unção que você admira, né? E veja, quando você não vai admira alguém, você admira uma unção, você atrai aquilo para você quer aquilo para você tem um coração aberto, então você recebe. Mas nada que você fala mal, nada que você, na verdade, amaldiçoa, nada que você murmura vai prosperar na sua vida. Sabe, você não vai ser atingido por isso, sabe? Então eu falo para você, quando Israel passou a murmurar contra Deus no deserto, eles atraíram sobre si a condenação. O que é murmuração? Murmuração nada mais é do que um crente, um cristão, no caso aqui no texto, um israelita, que entrou na justiça própria. O que é justiça própria, pastor? Justiça própria é a meritocracia. Quando você acha que não foi honrado, não foi lembrado, não foi amado, né, suficiente, você na verdade acaba caindo em si, dizendo, na verdade, que sabe, você não foi reconhecido depois de tantas coisas que você fez, de tanto valor que você tem. Irmão, você tem valor para Deus, mas sabe, não superestime o seu valor. Sabe, você precisa ter essa sabedoria que quando nós chegamos diante do Senhor com as nossas obras, o Senhor mesmo diz que as nossas obras, que são oriundas da nossa justiça própria, né, obras das quais nós nos orgulhamos, são como trapo de imundícia. Sabe o que é o trapo de imundícia? É o absorvente, na verdade, da israelita lá no deserto. Né? O paninho que a mulher usava quando ela estava menstruada. É isso que a obra, que é fruto de justiça própria, representa para Deus. Algo desprezível, algo que Deus não aceita. A única obra que Deus aceita é a obra do Filho. A única obra que Deus aceita é a obra do Filho através das nossas vidas. E quando a obra é feita através das nossas vidas, por meio do Filho, irmãos, não temos o que nos orgulhar, porque não teve nada a ver, na verdade, comigo e com você. Sabe, nós não temos a igreja que temos, né? Nós não somos o que somos, porque na verdade alguém fez, mas foi porque a graça de Deus nos usou. A graça de Deus, apesar de nós mesmos, né, nos tornou aquilo que somos. Então, eu quero chamar, na verdade, a sua atenção, eu quero chamar ao entendimento, irmãos, que você precisa entender claramente que a justiça própria tira cada um de nós do favor de Deus, tira-nos da presença, tira-nos, na verdade, do fluir, né, das bênçãos de Deus, e aí, perdendo a sua graça, não conseguimos mais perdoar, não conseguimos mais considerar em amor os outros superiores a nós mesmos, não conseguimos enxergar que nós somos pessoas fracas, que precisamos tanto de misericórdia como aquele irmão. Então, no caso, eu falo para você aqui, Moisés, né, segundo o texto de 1 Coríntios capítulo 10, ele teve a revolta dos irmãos porque eles começaram murmurando. E aí Deus decretou então que eles perderam o favor. Não iriam entrar na possessão daquilo que estava reservado para eles, porque simplesmente entraram na reclamação.
Então, o mesmo acontece com uma pessoa quando ela se afasta da comunhão da igreja. Você pode ver toda ovelha que está se afastando, né, o sintoma dela é começar a balir, é começar a murmurar, né? Ela fala assim, ninguém liga para mim mesmo, ninguém me dá valor. Irmão, olha a justiça própria aí, né? Falta amor nessa igreja, né? Meu líder nem sabe que eu existo, sabe? Essa é a murmuração que atrai espíritos malignos, segundo a palavra de Deus. A murmuração, querido, ela é uma estratégia diabólica para fechar, na verdade, o seu coração para Deus, para fechar o seu coração para a igreja. Porque quando você começa a se queixar da igreja, sabe, se queixar dos irmãos, certamente o seu amor por eles, né, vai começar a se esfriar. Esfria o seu amor, esfria a sua fé. Veja, e esfria o seu amor, a sua fé naqueles que foram usados para salvar você. Naqueles que, sabe, no momento difícil da sua vida te abraçaram. Então, é interessante, na verdade, que, sabe, a igreja, ou os irmãos, melhor dizendo, que foram usados para poder ministrar o seu coração, porque você entrou na justiça própria, porque você entrou na murmuração, são aqueles agora que não servem mais para você. Irmãos, eles servem sim, sabe? O problema não está, na verdade, nos erros que cometeram contra nós. E talvez cometeram erros, sabe? Eu e você poderíamos nos levantar em justiça e dizer, olha, falharam conosco. Mas o que Deus nos ensina é ter o coração de Cristo, sabe? Sendo santo, tomou o pecado do outro. Em vez de condenar, preferiu morrer. E que você possa ser como Jesus, irmãos, naquele grande dia, eu e você nos apresentarmos no tribunal de Cristo, e lá no tribunal de Cristo nós nos apresentarmos com as marcas. Senhor, está aqui a marca, na verdade, da rejeição, está aqui a marca, né, das calúnias que falaram contra mim, está aqui a marca, na verdade, dos pecados que cometeram, das ofensas que fizeram contra mim. Senhor, mas eu sofri tudo isso por amor a você, porque eu queria me tornar como o Senhor, porque eu queria honrar aquilo que o Senhor fez por mim, porque eu também te rejeitei, porque eu também pequei contra o Senhor, porque eu também ofendi o Senhor por muitas vezes, e o Senhor decidiu mesmo assim morrer por mim, sendo eu tão pobre e pecador. Então, a grande verdade é que você precisa vigiar suas palavras, vigie as palavras que saem da sua boca, meu amado. Sabe, não murmure, não permita que sentimentos de amargura se manifestem no seu coração ou que dominem a sua vida. Sabe, elimine isso. Peça para que a sua esposa, para que seus filhos, para que seus pais corrijam você quando você for reclamar, quando você for, na verdade, murmurar. Se existe algo que te ofendeu, vai e resolva. Se existe algo que falharam com você, sabe, procure essa pessoa e resolva com ela. Perdoe. Se livre desta condenação, né? Ao invés de esperar que as pessoas liguem para você, ligue você para ela. Em vez de esperar ser abraçado, vá você, né, abraçá-las. Eu estou esperando aqui, ninguém vem me visitar. Irmão, já convidou a pessoa para ir na sua casa? Muitas vezes nós reclamamos daquilo que nós mesmos não fazemos pelo outro. Né? Esse tempo atrás uma pessoa falou, ninguém me ligou. Eu falei, mas você ligou? Ninguém não vai lembrar de mim, mas você demonstrou que você lembra dos outros? Irmãos, na vida há ainda o poder da colheita e da semeadura e, na verdade, da colheita. Então, quando você planta, você vai colher. Então, eu falo para você, nós precisamos sair da justiça própria. Sabe, muitas ovelhas têm se perdido dentro de casa porque elas têm caminhado pelo caminho da justiça própria. Primeiro se isolaram, depois elas começaram a balir, mas fizeram tanto um como o outro porque se encheram de justiça própria. Sabe, o ego tomou conta. E aí nós temos o terceiro e último sintoma, que é o pelo sujo. O pelo sujo está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 ao verso 9, diz assim, sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos que certos sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O terceiro sintoma de uma ovelha, né, que se perdeu é que ela passa a estar longe do pastor, longe do rebanho, ela vai se embranhar no mato, vai, na verdade, cair lá nos carrapichos, ela vai encostar nos barrancos, e ela vai se tornar uma ovelha de pelo sujo. Sabe,
A mesma coisa acontece, na verdade, com os cristãos. Primeiro eles se isolam do grupo, depois eles começam a falar mal da igreja, da célula, do líder, do pastor, dos irmãos da igreja, que ajudaram ele, que serviram ele, que alimentaram ele, que restauraram ele, que de alguma forma, né, tiveram paciência, investiram nele, mas ele passa a falar mal, né? Por último, eles se enveredam em caminhos de pecados e terminam cheios de carrapichos. Carrapichos, eu diria aqui para vocês, são demônios. Aí o diabo, na verdade, vem e ele começa, na verdade, a prender essa pessoa. Ele começa a manipular essa pessoa. Certa vez, um pregador disse: antes dos lobos entrarem, a ovelha já abandonou há muito tempo os seus pastores. Então, quando deixamos de estar debaixo da aliança do corpo, querido, é porque nós estamos, na verdade, suscetíveis, né, a ataques malignos há muito tempo, porque, sabe, o lobo só se aproxima, o leão só se aproxima, né, para predar a presa, porque simplesmente está faltando fogo. Está faltando a conexão, na verdade, com o pastor, com o líder, né, com aqueles que representam de alguma forma a igreja, a cobertura que vai guardar você de você mesmo, né? Então, eu quero dizer para você, nenhum leão, nenhuma fera, na verdade, ele ataca onde há fogo. Se você há fogo no acampamento, quer dizer para você, nenhuma fera vai se apresentar. Então, da mesma forma, eu falo para você, você precisa de fogo de Deus na sua vida. Você precisa da presença de Deus na sua vida. Você precisa de mais do Senhor. Se você está se sentindo só, se você está fraco, peça ajuda, peça auxílio, clame pelo corpo. Clame, na verdade, pela igreja e certamente você será edificado. Então, ore todos os dias, leia a palavra, se alimente com a palavra, submeta-se à liderança espiritual que Deus colocou sobre a sua vida e eu creio que Deus vai remover todos os carrapichos, Deus vai limpar, na verdade, o seu pelo, Deus vai mudar a sua história em nome de Jesus. Quero convidar você, nesse momento, a ficar em pé e eu quero orar por você nesse momento. Mas antes de orar, eu quero dizer para você, cuidado, irmãos, com o isolamento. Nesses dias de pandemia, nesses dias onde nós temos sido proibidos, né, de como igreja nos reunir, eu diria a você, sabe, não podemos nos isolar. Você pode fazer uma videovisita, você pode se conectar com os irmãos via telefone, você pode convidar alguém para ir na sua casa, você pode ir à casa de alguém se convidando, sabe, mas você não pode permitir que nesse tempo você viva uma vida de isolamento. Sabe, o isolamento, ele vem e depois que ele se manifesta, que você perde o prazer de estar com os irmãos, o que vai acontecer é que você vai começar a falar mal, você vai começar a murmurar, e isso é muito ruim, porque você vai abrir porta para a ação de Satanás. A nossa boca foi criada para abençoar, não para amaldiçoar. A nossa boca foi criada para trazer boas notícias e não trazer más notícias. E muitos irmãos às vezes querem que seus maridos, que as suas esposas, que seus filhos retornem à igreja, mas eles mesmos, através da sua boca, ao murmurar da igreja, ao murmurar dos irmãos, ao reclamar dos irmãos, acaba, na verdade, afastando as pessoas. As pessoas que estão dentro da sua casa, muitas vezes vão dizer, para que eu vou para a igreja? Para, na verdade, viver esse estilo de vida aí? Jamais. Eu quero algo que seja a solução, nem que seja um problema na minha vida. Então, eu falo para você, vigia a sua boca, usa a sua boca para pregar o evangelho de Deus e você ser canal de Deus. Amém? Então, feche seus olhos em pé aí onde você está agora e eu quero falar com você, eu quero orar por você, mas antes eu quero convidar você a orar comigo. Ora comigo, pedindo, Senhor, muda, Senhor, a disposição do meu coração. Faz com que eu possa amar a sua igreja, amar os meus irmãos e seja eu canal de bênção para eles e eles canal de bênção para mim. Ora comigo nesse sentido e eu quero orar por você nesse momento. Pai, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, conclamar o coração dos meus irmãos. Que jamais, ó Deus, entre nós, nenhum desses, ó Deus, que nos ouvem, Senhor, neste tempo, Senhor, Deus, possa se isolar, mas possam eles, ó Deus, estarem vivendo a vida que o Senhor criou para eles, a vida de comunidade. Por isso, Senhor, alimenta amor, alimenta honra, alimenta entre eles admiração, alimenta entre eles, ó Deus, desejo, Senhor, de estar unidos, ó Deus, gera o quebrantamento, que todas as divisões, todas as
tudo aquilo que possa macular o nosso coração, nos separando, Senhor, da tua igreja, possa isso ser quebrado nesta manhã, Senhor, neste tempo, Senhor, sobre a vida da tua igreja, e juntos, ó Deus, possamos desfrutar do melhor do Senhor, ó Deus. Que a tua vida, que o teu poder, que a tua graça se manifeste sobre a vida desse irmão todas as vezes que ele se reunir com a sua igreja, Senhor. Que sobre a sua vida não falte pão espiritual, que sobre a sua cabeça o óleo possa escorrer, ó Deus, e o teu poder possa se manifestar na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Um ótimo dia na presença do Senhor, em nome de Jesus.